Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o Bispo Alessio de Moraes, Bispo da Igreja A Palavra de Cristo, na cidade Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Estamos aqui para caminharmos juntos nesse tema tão importante da nossa revista bíblica, que é sobre Conhecendo o Espírito Santo. Desde já quero tecer os meus agradecimentos a Deus, ao Bispo Márcio, diretor executivo da nossa revista bíblica, ao nosso presidente mundial, o apóstolo Rubens Gomes, ao meu pastor e superintendente do Mato Grosso, o apóstolo Joaquim Honorato, pelo privilégio de poder escrever sobre esse tema tão importante para a nossa fé cristã e para a nossa teologia. E a partir de agora nós iremos estudar o primeiro tema da nossa revista bíblica, que é sobre quem é o Espírito Santo. É importante nós lermos o texto base que está em Mateus capítulo 28, verso 19, que está escrito assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo é central para a nossa fé cristã. Com exceção de 2 e 3 João, todos os livros do Novo Testamento mencionam a sua obra, a obra do Espírito Santo. Quando se distorce ou se ignora essa doutrina, surgem erros gravíssimos na história da igreja, que precisou desde os primeiros séculos ser combatido por uma má compreensão sobre o tema. E nessa lição nós iremos responder alguns questionamentos, tais como: quem é o Espírito Santo? Uma força ativa, uma influência, um poder ou uma pessoa? De forma bíblica e teológica, procuraremos responder e sanar essas dúvidas a cada um dos nossos irmãos que irão participar dessa série de estudo. Então vem comigo, a Bíblia, no tópico de número 1 da nossa revistinha, diz o seguinte: a pessoa do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo não é uma força, não é uma influência, uma energia, mas ela é a terceira pessoa da Trindade. Lembrando que a palavra Trindade significa um Deus em três pessoas, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também é importante nós sabermos que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui as características de uma pessoa: intelecto, sentimento e vontade. E como pessoa, o Espírito Santo fala, Atos capítulo de número 13, verso 2. Eu quero ler a Bíblia com você para que a gente possa acompanhar. Onde está escrito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ora, então o Espírito Santo fala. Se fala, logo, ele é uma pessoa. Ele direciona, como em Atos capítulo 15, verso 28, porque a Bíblia diz: logo pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor cargo algum, senão essas coisas que são necessárias. E eles vão dizer a partir do versículo 29 as coisas necessárias. Então ele vai direcionar como se deve caminhar a fé do povo cristão gentil não judeu. Também em Atos capítulo 20, versículo 23, Paulo vai citar que de cidade em cidade o Espírito Santo revela a eles sobre as prisões e as tribulações que irão passar. Ora, se ele revela, ele é Deus, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, diz assim: as qual também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito Santo ensina. Ora, ele só pode ensinar porque ele é uma pessoa, né? E aí, para fecharmos esse entendimento, em Hebreus capítulo 10, versículo 15, o texto sagrado diz dessa forma: e também o Espírito Santo nolo testifica, ele dá testemunho, logo ele só pode ser uma testemunha se ele é uma pessoa. Em Efésios capítulo 4, verso de número 30, fala que o Espírito Santo entristece, mostrando novamente, provando biblicamente que ele é uma pessoa. Em 1 Coríntios 12, 11, diz que ele decide. Conhece também em 1 Coríntios 2,11. Jesus nunca se referiu ao Espírito Santo como isto.
como algo, como objeto, mas como como uma pessoa, né? E você vai ver especialmente em João, do capítulo 14 ao 16, onde Jesus vai ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, da Trindade. O tópico de número 2 da nossa revistinha fala sobre conhecer o Espírito Santo através dos seus nomes, porque os nomes expressam a natureza do Espírito Santo. Se não vejamos, em João 16:13, vai falar que ele é o Espírito da verdade e guia em toda a verdade que revela sobre Jesus. Então, logo, esse título, Espírito da Verdade, revela no seu caráter que ele nos ensina sobre a verdade, sobre Jesus, né? João 14 diz que Jesus, ele é a verdade. João 8,32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade que é Cristo, a verdade que é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 7, vai dizer que ele é o Espírito do amor. Logo, o Espírito Santo é aquele que derrama sobre nossa vida o amor, em especial ágape, o amor de Deus em nossos corações. Romanos 5,5. Através do que? Do Espírito Santo que atua na vida da igreja, derramando sobre esse amor, conforme nós lemos aqui nós citamos Romanos 5,5. O Espírito de poder, 2 Timóteo 1,7. E a Bíblia também vai dizer que ele concede poder para testemunhar e servir. Atos capítulo 1, verso 8, onde Jesus diz o seguinte, vamos ler aqui um texto, é muito importante a gente abrir a Bíblia, se é um estudo bíblico, precisamos abrir a Bíblia Sagrada. Então, em Atos capítulo de número 1, onde Jesus, ao ser assunto aos céus, ele vai dizer a seguinte palavra: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então esse Espírito do Senhor, que vai chegar em Atos capítulo 2, que vai batizar os cristãos, que vai conceder o dom de falar em línguas, ele concede poder com o propósito de cada irmão e irmã e a igreja de Jesus servir e testemunhar com ousadia e com graça acerca de Jesus Cristo, da sua obra e de toda a sua ação em detrimento o reino de Deus, a salvação, a vida eterna, em tudo aquilo que Jesus fez, faz e continuará a fazer em todo o tempo. Também os nomes que expressam as obras, aquilo que ele realiza, né? As obras do Espírito Santo. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 12, verso de número 10, sobre o Espírito da graça. O que esse Espírito opera? O arrependimento e súplica em nossos corações. Nós sabemos que a salvação é pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Graça é o favor não merecido, mas dado aos homens, ou seja, não merecíamos esse favor, mas Deus, por seu infinito amor, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu, ele ofertou, ele sacrificou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas obtenha a vida eterna. O Espírito da graça, aquele que concede a nós essa graça, no nome de Jesus. E em Romanos capítulo 8, verso 2, vai dizer que ele é o Espírito de vida, ele produz vida em nós. Vida de Deus em nós. É uma atuação do Espírito Santo, onde Jesus falou, se nós crêssemos, o rio de água viva fluirão do nosso interior, referindo-se ao Espírito Santo que vem habitar no cristão, e daí vai produzir a vida de Deus no cristão, que liberta da lei do pecado e da morte, que produz o novo nascimento de João 3. Quando Nicodemos procura Jesus, ele disse, necessário é nascer de novo, da água
como um ato simbólico e do Espírito como um ato de regeneração, aonde ali de novo regenerar é de novo ser gerado. E de novo nós seremos gerados, porque não nascemos, como diz João capítulo 1, nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Seremos de novo gerados, né? Porque Jesus falou da seguinte forma, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E esse novo nascimento, essa regeneração produzida também pelo Espírito Santo, é que nos faz sermos nova criatura. E Paulo diz, né? Nova criatura sou, né? As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Também era chamado de espírito de fé, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Vivifica a nossa fé, fazendo apoiar-se no poder de Deus, conforme está em 1 Coríntios 2,5. Um espírito de fé, aquele que trabalha no aperfeiçoamento da nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o Espírito Santo, quando ouvimos a palavra de Deus, ele trabalha em nós, aperfeiçoando a nossa fé. Espírito da promessa, conforme Efésios capítulo 1, verso 3 e Atos 2, verso 39. Garante que a obra do Espírito Santo é para todos os que Deus chamar. Então a obra do Espírito Santo, essa promessa é para quem Deus chamar. E o chamado é para todos, né? Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus deu a ordem aos discípulos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, será salvo. Então essa promessa diz respeito aos de perto, aos de longe, a todos em todos os tempos, a todos quanto quiserem, a todos quanto Deus chamar. Esses nomes mostram que o Espírito Santo não é algo impessoal, mas é alguém que pensa, que age, que ama, que convence e que vivifica. As obras do Espírito Santo é o tópico de número 3. As ações do Espírito Santo também revelam sua pessoalidade na criação. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ele se movimentava na obra da criação. Ele trabalhava, ele agia, ele movia-se na unidade ali da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando juntos da criação. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas, comunicando a força e a ordem à criação. Por exemplo, na história de Israel, ele atuou na preservação e na condução do povo. Você pode ver Hebreus capítulo 3, verso 15, Isaías 63, 14. Né? Você vai ver que o Espírito Santo atuou ali na preservação do povo, conduzindo, guiando, direcionando. Por exemplo, ele inspirou os profetas, em 1 Pedro 10, capítulo 1, verso 10 ao 11, aos escritos, inspirados pelo Espírito Santo. Os homens escreveram, profetizaram, foram cheios, né? O próprio Jesus vai dizer isso. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois ele me ungiu, né? Ele me consagrou, ele me separou, ele me capacitou. No ministério de Jesus, ele viveu e serviu pelo Espírito Santo. Como eu acabei de citar Lucas capítulo 4, do 14 ao 18, onde ele diz que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para pregar, para evangelizar, para pôr liberdade, para anunciar os cativos, né? Libertar os oprimidos, e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo, ele é tão importante, ele é tão atuante, que até mesmo na vida de Jesus, ele atuou de forma a conduzir Jesus, por exemplo, para o deserto, para se preparar para ser tentado, né? Jesus, pelo Espírito, fazia milagres, ia para determinado lugar, fazia algumas atitudes e ações. Ele está sempre presente, sempre atuante, como uma pessoa. O Espírito Santo ungiu Jesus para pregar, para direcionar, capacitou a realizar sinais, prodígios e maravilha. Foi atuante no ministério de Jesus, como nós estamos citando aqui agora. E nessa atuação do Espírito Santo, mostra a relação, né, entre as duas pessoas da Trindade, que é a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que opera e trabalha mutuamente em conjunto. Não é entre um homem energia entre energia. Nós vemos aí as duas pessoas da divindade, da Trindade, trabalhando junto. Então, no ministério de Jesus, na vida de Jesus, né, o próprio nascimento de Jesus,
A Bíblia diz que Maria, pelo Espírito Santo, ela ficou grávida. Por uma ação, uma atuação, um mover do Espírito Santo. De forma sobre-humana, sobrenatural, Maria vai ficar grávida do nosso Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que João, com 6 meses, recebeu a visita de Maria. Isabel recebeu a visita de Maria. João Batista, no ventre de Isabel, ele é cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, desde o ventre, né? Então nós vemos a atuação de uma pessoa enchendo, falando, direcionando, atuando na vida, no nascimento de Jesus, atuando em toda a trajetória de Jesus e exclusivamente, e principalmente, melhor dizendo, no ministério de Jesus, né? Impelindo, guiando, conduzindo e usando, ungindo ele, né? Dando capacidade para que ele possa realizar as obras das quais ele realizou. Na igreja, o Espírito Santo guiou decisões do Concílio de Jerusalém, como nós lemos em Atos capítulo 15, versículo 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se você ler Atos capítulo 13, por exemplo, você vai perceber que era uma igreja que estava ali na dependência do Espírito Santo. Era o Espírito Santo quem levantava os profetas, era o Espírito Santo quem ordenava a levantar os obreiros, ao trabalho, à obra de missões, a cumprir a vontade de Deus, guiou Paulo em toda a sua jornada. Então ele sempre atuou e atua na igreja, escolhendo, dando os dons espirituais, capacitando a igreja. É muito importante nós sabermos que a igreja precisa ser conduzida e guiada pelo Espírito Santo, fazer aquilo que parece bem ao Espírito Santo. Acho muito importante essa parte da nossa lição bíblica, que o Espírito Santo ele tem intelecto, vontade e sentimento, então é ele quem deve conduzir o passo da igreja, é ele quem deve guiar a igreja, é ele quem deve dar o norte à igreja, ao cristão, em toda a sua jornada, a sua caminhada, a sua vida. É importante nós sabermos que o cristão precisa de fato andar na direção do Espírito Santo. Por exemplo, ele é quem separa Barnabé e Saulo ao ministério, Atos capítulo 13, verso 2. Eu quero ler com você, que é muito importante a gente perceber, né, como atuou na igreja primitiva e deve atuar na igreja nos tempos odiernos. Veja lá em Atos capítulo de número 13, verso 2, que diz assim: e servindo eles quem? A igreja, verso 1, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, aí fala o nome de todos eles, não vou citar aqui, não é o que nós queremos falar, mas aí no verso 2 diz assim: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então veja que a igreja, os obreiros, estavam em oração e jejum, quando o Espírito Santo é quem chama, é quem ordena, é quem convida, é quem diz: olha, separa para mim Barnabé e Saulo para a obra em que eu tenho chamado. Então veja que o Espírito Santo chama Barnabé e Saulo, né, que é Paulo, e depois separa-os para que eles possam servir no ministério. É muito importante a igreja voltar a esse princípio de honrar e dar ao Espírito Santo, né, ou ceder, ou no sentido de confiar e de ouvir, ter sensibilidade, para que o Espírito Santo possa escolher de fato os obreiros para a obra que ele mesmo tem chamado cada um. Então, na igreja, o Espírito Santo deve ser quem chama, capacita e separa. Coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Isso é muito importante. Um outro detalhe: o Espírito Santo é quem estabeleceu os pastores e bispos para apacentar a igreja. Irmãos, vivemos uma época em que precisamos atentar para esse posicionamento da igreja primitiva, porque precisamos confiar ao Espírito Santo
essa missão que é dele mesmo. Né? Atos capítulo 20, verso 28. Olha o que diz: olhai por vós mesmo e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentares, a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Deus resgatou, esse Deus aqui, falando da pessoa de Jesus, né? Esse Deus que resgatou a igreja, quem foi? Jesus, né? É claro. Então, quem constituiu os obreiros? Quem separou os obreiros? O Espírito Santo. Essa separação é muito importante que a igreja se prenda a ela. Por quê? Porque, embora o homem, o ser humano pode ter muitas qualidades, mas é o Espírito Santo quem separa para o ministério determinado de cada pessoa. Porque cada um tem uma chamada. E quem colocou os bispos e pastores foi o Espírito Santo. Quando há liberdade, quando o Espírito Santo atua, o ministério se torna frutífero, abençoado e eficaz. Concluímos essa lição da seguinte forma: o que expomos nessa lição, com base na Bíblia e na teologia cristã, fica evidente que o Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma influência, nem um pensamento, nem um poder. Ele é uma pessoa com sentimentos, intelectos e vontade. Sendo ele mesmo Deus e a terceira pessoa da Trindade. E nessa exposição, segundo a sua natureza, a natureza do Espírito Santo, que foi demonstrada nessa lição, vimos que em seus nomes revela a sua pessoalidade, como em suas obras, através de suas atuações, desde a criação dos céus e da terra, nas suas ações na história do povo hebreu, na vida de Jesus, na história da igreja, até a consumação dos séculos. Fica evidente que o Espírito Santo é uma pessoa e essa pessoa é a terceira pessoa da divindade ou da Trindade. Que espero que vocês tenham sido abençoado, edificado com esse estudo bíblico. Que Deus em Cristo te abençoe. Te vejo na próxima aula, onde nós estudaremos o segundo tema, para a glória de Deus. Um abraço e que Deus em Cristo te abençoe.